Meu nome é Ana e eu vou falar sobre a fisioterapia no pré- e pós-operatório ortopédico. Eu separei algumas cirurgias e eu vou explicar a conduta fisioterapêutica no pós-operatório dessas cirurgias. Então, as lesões, quando elas são diagnosticadas precocemente, elas possuem um bom prognóstico no tratamento conservador. Mas quando o tecido lesionado ele apresenta grau avançado de degeneração, causa grande perda da função anatômica e comprometimento na biomecânica. Por isso, é necessária intervenção cirúrgica. No pré-operatório das cirurgias ortopédicas, no geral, é criado um vínculo com o paciente antes da cirurgia e pós-operatório, é orientado sobre o procedimento, por isso que é importante conhecer as técnicas cirúrgicas. E o fisioterapeuta, nesse período, ele tem como objetivo reduzir os riscos de desenvolvimento de complicações que podem ocorrer durante a cirurgia ou após a cirurgia. Ele precisa ter acesso aos dados antropométricos do paciente, sinais vitais, exames laboratoriais e de imagem para realizar uma avaliação completa e determinar uma conduta fisioterapêutica mais adequada. Acromioplastia ou descompressão subacromial é um procedimento cirúrgico realizado para aumentar o espaço subacromial. É realizado em pacientes que apresentam um tipo de esporão na parte inferior do acrômio. Esse esporão ele pode causar lesões e rupturas no manguito rotador. A cirurgia ela tem como objetivo a ressecção desse esporão. O pós-operatório. A gente orienta o paciente sobre a cirurgia, a gente precisa explicar para ele que não foi realizada reconstrução de nenhuma estrutura. Por isso, quanto antes ele movimentar o braço, maior vai ser a amplitude de movimento. É utilizado tipóia para repouso durante 2 semanas e realizado exercícios passivos assistidos do ombro sem dor, exercícios pendulares de Cordman, exercícios ativos de cotovelo, punho e mão para prevenir aderências e edema, mobilização da escápula para ganhar amplitude de movimento e evitar a rigidez. E se o paciente referir dor, a gente pode utilizar o TENS com pulso alto e baixa frequência e crioterapia, 20 a 30 minutos mais ou menos, umas 3 vezes ao dia. Precauções: não realizar exercícios vigorosos que provocam dor e orientar o paciente para que ele não durma sobre o braço operado. Artroplastia. Meu nome é Aline, eu vou falar sobre a saúde da mulher. Eu vou começar com câncer de mama. Como a gente pode ver aqui na primeira imagem. Até o século XIX não existia nenhum outro método de prevenção do câncer, essas coisas. Como a gente pode ver, isso é a doença naturalmente que levava ao óbito. A segunda imagem já é o método do William Halsted, que criou uma mastectomia radical, que ela tirava 50% do peito, com uma melhora boa. A terceira imagem já é o método da Unicamp, que foi a comprovação da reconstrução mamária imediata, não comprometendo o prognóstico. O pré-operatório da mastectomia é a avaliação da DM, sensibilidade cutânea e pressão e fisioterapeuta. A avaliação da DM é utilizado o goniômetro, que mede o movimento do ombro e tronco. Eu vou falar também sobre a incontinência urinária, que para incontinência urinária é feita uma ficha de anamnese e um diário miccional e estudos urodinâmicos no pré-operatório. O que é o diário miccional? Quantas vezes a pessoa vai no banheiro? Esse exame é feito durante 24 horas, tá? Tipo, se ela vai 20 vezes no banheiro, ela tem que anotar as 20 vezes que ela foi no banheiro. O estudo urodinâmico determina a causa da incontinência. Falta de atividade física, não fazer contração, essa pré-operatória é uma ficha de anamnese, exames físicos, exame de urina, exame de glicemia, pacientes acima de 40 anos precisam fazer exames de
exames cardíacos. O tratamento é restaurar a incontinência urinária, como pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento não cirúrgico necessita do fisioterapeuta, com realização de exercícios pélvicos, dispositivos vaginais e estimulação elétrica. Então, eu vou falar sobre a fisioterapia no pré e no pós-operatório no transplante de pulmão. Então, o transplante de pulmão, ele é uma proposta, de tratamento para doenças pulmonares em estágio avançado e irreversível. Elas podem ser unilaterais, bilaterais ou lobares. E o doador, ele pode ser cadáver ou intervivo. O unilateral, ele é indicado para DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, para fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar primária. O bilateral é indicado para doenças como a fibrose cística e bronquiectasia. A fisiopatologia delas são diferentes, mas os sintomas eles são os mesmos, que é como dispneia, sibilância e às vezes hemoptise. A limitação na tolerância ao exercício pelo comprometimento da musculatura musculoesquelética. E algumas vezes esses pacientes eles são dependentes do oxigênio. O pulmão ele se torna vulnerável à infecção pela exposição ao ambiente na hora da cirurgia. Os benefícios eles são maiores que os riscos, porque mesmo que haja alguma complicação na hora da cirurgia, ainda vai ter o aumento da qualidade de vida do paciente. O pré-operatório ele consiste na avaliação inicial do paciente, quando ele está na lista de espera, até o dia do paciente, quando ele está na lista de espera, até o dia da cirurgia dele, que pode durar até meses. O objetivo no pré-operatório é manter o paciente ativo, potencializar a função respiratória dele, promover a higiene brônquica, orientar contra ao transplante. É realizado a anamnese, o exame físico, a ventilometria e o desmame da ventilação mecânica é feito pelo fisioterapeuta. Agora, a fisioterapia. O que é uma abnoplastia? É uma cirurgia plástica realizada para retirar o excesso de pele, gordura localizada e recuperar a firmeza dos músculos da região do abdômen. Este procedimento também consegue remover as estrias localizadas na região, pois há remoção de pele. E também tem outro nome que é o dermolipectomia de abdômen e plástica de abdômen. Pode ser utilizado qualquer um desses nomes. Vamos lá. O pré-operatório, além de estabelecer esse vínculo com o paciente, o pré-operatório tem como objetivo a orientação das técnicas fisioterapêuticas empregadas no pós-operatório. A importância da tosse, do tubo orotraqueal e da ventilação mecânica. O fisioterapeuta realiza avaliação física, assim como observa os exames laboratoriais e raio-x. Identifica e quantifica os principais fatores de risco para complicações pulmonares. Os pacientes com risco potencial para complicações no pós-operatório são aqueles que apresentam, entre outros fatores, como idade avançada, desnutrição, obesidade, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, insuficiência cardíaca, doença arterial coronária e alterações neurológicas e deformidades da caixa torácica. O pós-operatório, essa fase tem como principais objetivos a prevenção de complicações pulmonares, circulatórias e musculoesqueléticas, bem como o retorno do paciente às atividades da vida diária. Os objetivos do fisioterapeuta no período de pós-operatório imediato incluem controlar e ajustar a ventilação mecânica até o desmame, bem como manter a oxigenação e ventilação adequada, prevenindo possíveis complicações pulmonares. Como garantir uma boa cicatriz no pós-operatório? Deve-se evitar esforços e exercícios físicos na primeira semana. O uso da cinta abdominal é recomendado usualmente por no mínimo de 4 a 6 semanas. O médico pode recomendar pomadas a serem usadas na cicatriz, laser, como outro tratamento dermatológico.
E se a cirurgia for realizada lipoaspiração, também é importante fazer algumas sessões de drenagem linfática assim que o médico permitir. E o cuidado com o sol é bem importante. Deve-se evitar expor a região operada, especialmente se tiver manchas roxas ou avermelhadas. Use filtro solar e, se for na praia, apenas quando o seu médico permitir. E usualmente o filtro solar deve ser usado por no mínimo 6 meses na cicatriz, caso esteja exposto no sol. Quais os riscos da abdominoplastia? O maior risco de complicação relacionada à abdominoplastia é o de trombose e embolia pulmonar. Bom, da minha parte é isso só. Olá, hoje vou falar a respeito da fisioterapia cardiológica no pré e no pós-operatório. As cirurgias mais frequentes é a de revascularização do miocárdio e o tratamento de doenças orovalvares e de aorta. Só que por mais que essa cirurgia seja muito importante e que ela vai gerar uma melhora de qualidade de vida e longevidade para o paciente, ela também pode surgir muitos procedimentos de complicação no sistema respiratório. Então é muito importante o papel do paciente de colaboração e do fisioterapeuta, tanto no pré quanto no pós. No pré-operatório, o fisioterapeuta ele faz uma avaliação completa do paciente e ele também orienta ele a respeito do que ele vai passar depois da cirurgia. Nesse período, ele é essencial porque ele faz com que reduza o tempo de internação do paciente, quanto também a independência respiratória dele depois da cirurgia. Foi comprovado que o papel do paciente, do fisioterapeuta, nesse período gera uma maior confiança e maior colaboração do paciente depois disso. E também é usado algumas técnicas de respiração, de cinesioterapia, e os pacientes acabam tendo um índice de complicações reduzidos por causa disso e um tempo de internação menor também. No pós-operatório, o fisioterapeuta já inicia na sala de cirurgia, fazendo uma avaliação completa de como foi a cirurgia, se teve alguma circunstância que possa indicar o fator de risco do tratamento também. E depois de toda essa coleta de dados, ele é feita uma inspeção, buscando informações a respeito de drenos e de recursos podem ser utilizados nesse tratamento. Estão entre a higiene brônquica, a expansão pulmonar, o uso de ventilação mecânica, a cinesioterapia e o inspirômetro de incentivo, que são seguros e fáceis de aplicação no período do pós-operatório. Buscando informações a respeito de drenos e de catéteres, se houve algum fluido na incisão cirúrgica, algum padrão respiratório e uma presença de edemas. Também é realizada a palpação, que busca possíveis sinais de instabilidade no externo. E na percussão, investiga possíveis derrames pleurais. Logo depois ele faz uma avaliação de ausculta, e na ausculta ele identifica se houve alguma possível alteração que possa sugerir quadro de alektasias, derrames pleurais, pneumotórax ou secreções pulmonares. Depois dessa avaliação minuciosa do fisioterapeuta, na sala de cirurgia, ele é transferido para a UTI por ventilação manual, só que chegando lá ele é transferido para ventilação mecânica. Por que a ventilação mecânica? Porque o objetivo dela é que depois da recuperação da anestesia do paciente, ele acaba retornando para a ventilação espontânea, podendo gerar então uma resposta inflamatória da cirurgia cardíaca, que não é o que eles querem. Então eles preferem manter na ventilação mecânica para melhorar a função pulmonar e, consequentemente, gerar uma extubação mais precoce. Depois dessa extubação, vai ser iniciada uma fase do atendimento fisioterapêutico que é primordial, que ela tem como objetivo a da manutenção da ventilação espontânea e evitando com que ele volte para a respiração mecânica. Esses recursos podem ser utilizados nesse tratamento e estão entre a higiene brônquica, a expansão